menores que sejam, para exercer a fé, Deus vai te dando mais condições, Deus vai te ajudando mais. E quem sabe um dia você chegue ao ponto de Abraão, onde Deus diz assim: pega o teu filho, vá lá e sacrifica ele para mim. Abraão foi lá e sacrificou. Porque Abraão tinha fé. Abraão pensava: se eu vou matar, porque Deus vai ressuscitar, ele é o dono da vida. Mas Deus foi tão bondoso que nem deixou que ele matasse. Isso é fé. Abraão é o pai da fé. Abraão não perdeu a chance de acreditar em Deus. E chegou a um ponto que Deus pôde prová-lo ao máximo. Agora, você tem as provações diárias e você resiste a ela, ou você não abraça essas provações no sentido de não permanece leal, você não aproveita essas oportunidades, como que a fé vai crescer? Ela não vai se desenvolver. Então, todos os dias Deus vai dando para nós oportunidades, para que chegue o momento que você possa crescer em fé. É isso que Deus deseja para nós. A fé é um músculo, tem que ser exercitada. O amor. João 13:35. Cristo falou assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe qual é a prova máxima do nosso discipulado? É quando nós amamos o próximo. Agora, quando falamos em amar o próximo, não é você amar aquele que é fácil de ser amado, é você amar aquele que você acha que nem merece nada. É quando você tem que amar e ama aquele que você acha que não merece amor. Essa é a grande questão. Porque tratar bem os amigos é fácil. Quero ver tratar bem os inimigos. Porque ser gentil com quem é gentil com você é fácil. Quero ver você ser gentil com quem é bruto com você. Com quem é deselegante com você. Com quem fala mal de você. É aí que você exercita o seu amor. Então nós temos que amar as pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. Nós temos que tratar bem todas as pessoas. É assim que nós seremos conhecidos como cristãos. É fácil isso? Não é. Um dia, eu não sei se eu contei para vocês aqui, mas um dia eu estava passando numa máquina de raio-x no aeroporto, e tinha ali umas 4, 5 pessoas na minha frente, e eu estava esperando a minha vez de passar no aeroporto. Aí de repente chegaram uns 4, 5 jovens que conheciam o primeiro da fila, e foram lá conversar com ele, e acabaram ficando ali na fila. E eu pensei, mas a fila tem poucas pessoas, e esse povo vem furar a fila. Esse povo não tem vergonha de furar a fila. E do outro lado da máquina tinha um policial, com os braços cruzados. E eu pensei, e aquele lá? Está fazendo o que aqui? Não devia estar pondo ordem na casa? Será que ele não está vendo o povo furando fila? Pois deixa eu passar na máquina, eu vou lá falar com ele. Eu vou fazer uma pergunta só para ele. Escuta, o senhor trabalha aqui no aeroporto? O senhor é funcionário aqui? Porque está todo mundo furando a fila ali, o senhor não fez nada? E eu aqui, né, planejando. Aí passei na máquina do raio-x e fui lá, em direção ao policial. Eu cheguei perto dele, ele olhou assim, Pastor Arilton. Aí o que eu falei? Pois não. E que posso ser útil? O senhor é uma pessoa tão distinta. Eu acompanho o senhor, os seus programas. Eu vi o senhor lá. Estava só esperando o senhor chegar para falar com o senhor. Como a gente tem que tratar bem todo mundo. Como o amor tem que ser disseminado. E a gente nunca perde por isso. Deus diz assim, olha, eu vou dar para você um ouro. Sabe o que é ouro? É a oportunidade de você crescer em fé e amar o próximo. Isso vai mudar a sua vida. Vou dar uma dica ao contrário. Quer ter um câncer?
Levanta a mão, quem quer ter um câncer? Ninguém quer ter? Quer ter um câncer? Não perdoe as pessoas. Esteja sempre de mau humor. Pague na mesma moeda. Trate bem quem te trata bem. Em poucos anos você vai ter um câncer. Isso é religião. Isso é cristianismo. Jesus quer que a igreja seja rica. Então dá ouro para nós. Fé e amor. Mas Jesus faz uma segunda coisa. Ele dá um segundo remédio. Eu vou dar para você vestes brancas. Você está parecendo a serpente. Você está nu. Eu vou cobrir você com vestes brancas. O que representam as vestes na Bíblia? As vestes brancas? A pura justiça de Cristo. Ou seja, você é sim pobre, cego, miserável, nu. Você é tudo isso. Isso é verdade. Mas eu vou pegar as vestes puras e santas que eu conquistei pela minha vida santa, por ter vivido na terra 33 anos e nunca ter pecado, pela justiça que eu tenho, eu vou pegar essa veste e eu vou colocar sobre você. E quando eu colocar a minha veste sobre você, e você for parar no juízo, porque você é a igreja do juízo, é Laodiceia, quando você for julgado no tribunal, o promotor, que é o próprio Satanás, de acordo com Apocalipse 12, né? O acusador dos irmãos, quando ele disser que você tem que ser condenado porque você é pecador, e ele tem razão porque você é, mas o juiz vai olhar a veste branca de justiça que eu vou colocar sobre você. E é por causa dessa veste que você vai ser absolvido. Não é nada que você tenha, não é nada que você faça, é a veste que você vai usar a partir de agora. Eu vou dar para você a minha justiça. E Cristo não pode ser condenado. E como Deus não condena Jesus, porque Ele é santo, você é salvo por tabela. Você é absolvido não por sua justiça, mas pela justiça dele. É Deus pegar tudo que é mal em você, todas as suas más obras, e trocá-las pela veste branca da justiça dele. Então nós somos salvos não porque somos bons, mas porque ele é bom. Nós somos salvos porque o seu pecado sai para que entre a pureza dele. Nós somos salvos porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Nós somos salvos porque nós somos pecadores e merecíamos a morte, mas Ele já morreu a morte. E é por isso que você não tem que morrer. Isto é as vestes brancas, que é o segundo remédio à Laodiceia. Mas tem ainda um terceiro remédio, e com isso eu termino. Qual é o terceiro remédio? Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que simboliza o colírio de Apocalipse 3:18? O Espírito Santo. Colírio é o discernimento espiritual que nos habilita a caminharmos nessa vida. É o Espírito de Deus que nos é prometido todos os dias, sem o qual você não deve sair de casa. A primeira tarefa nossa como cristãos, a primeira tarefa do dia, deve ser clamar pelo batismo do Espírito Santo. Não saia de casa sem clamar pelo batismo do Espírito. Este é o colírio para que você veja. É o remédio dado à Laodiceia. Nós precisamos desse colírio, nós precisamos desse Espírito, porque é esse Espírito que nos fala,
que nos orienta, que nos adverte, que nos conforta. Ele é o Consolador. É Ele que vai estar sempre ao lado em todos os momentos da nossa vida. É Ele que vai te abençoar, Ele que vai te usar, Ele que vai te fortalecer. Não saia de casa sem esse colírio. E então Jesus conclui a sua carta dizendo para Laodiceia, depois de oferecer o tríplice remédio, verso 19: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e faz o quê? Arrepende-te. Te arrepende das coisas que você fez. E eu termino com o verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O grande problema de Laodiceia é que Jesus está do lado de fora. O grande problema de Laodiceia é que Jesus continua fora. Ele não está dentro. Esta porta de Apocalipse pode ser comparada à porta do coração, que deve ser aberta para que Jesus entre. Eu estou à porta e bato. Aí vem a condição: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Porque Jesus não força ninguém a nada. Quem tenta forçar as coisas é o diabo. Jesus só apela, fala com ciência, admoesta, convida, mas ele não força nada. Então eu estou à porta e eu vou bater. Se ouvirem, se abrirem, eu entro. E se Cristo não entrar, você continuará sendo apenas um rótulo, um invólucro, um pacote, que dentro não tem nada. Como disse Cristo dos fariseus, sepulcros caiados. Sepulturas bonitas por fora, mas um defunto apodrecendo lá dentro. Somos nós sem Cristo. Não existe pior testemunho para o cristianismo do que um cristão sem Cristo. Não existe. Porque em nome de Cristo se cometem as maiores atrocidades. Em nome de Cristo se machuca muito mais. Não existe nada pior do que um cristão sem Cristo. Então, Laodiceia, eu e você, não podemos deixar Jesus lá fora. Mas nós temos que abrir a porta do coração para que Ele entre e Ele tome a refeição conosco. Pastor, na prática, o que é abrir a porta então? É você deixar que o controle da sua vida nas mãos dEle. É você deixar que a palavra dEle oriente você em todas as coisas. É você buscar ser leal em tudo que você sabe. Como disse Paulo, que um dia abriu a porta do coração. Não vivo mais, o quê? Eu, mas Cristo vive em mim. Exemplo de alguém que abriu a porta. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Quando termina a carta, Jesus falou assim: a todo aquele que vencer, vai sentar no trono comigo, assim como eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Não existe lugar mais especial. Por isso, abramos nosso coração nessa manhã e deixemos que Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Lembre-se, você não consegue escapar do período de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, mas não seja você um laodiceano.